Muito boa noite, galera! Para você que tá aí se ajeitando no sofá, se espreguiçando na poltrona para conferir o Gazeta Esportiva, tá na banca de jornal, tá no ponto de táxi, tá no balcão da padaria, não importa. O que importa é que você esteja aqui com a gente, porque é a melhor hora do dia, a hora que o Gazeta Esportiva tá começando e a gente tá mesmo esperando você. Vem aqui, Thiago Salazar e José Paz, a dupla de hoje. Vem aqui, vem. Ele não perde tempo, né? Não perde tempo. Thiago Salazar, essa dupla que não falta dos treinos na academia, vocês estão sempre lá presentes. É verdade. E tá treinando muito, Zé? Só quando eu não vou no treino. Aí quando eu vou, eu treino. Tá vivão? Tá vivão? Quando eu vou, treino também. Voltou pra Up Não Para? Voltei. Agora tô na disciplina de novo. E a natação? Essa faz tempo que eu não vou. E o Pilates? Também faz tempo que eu não. Não dá, é uma coisa ou outra. Assim, é o que dá tempo de fazer. Eu desisti do Pilates, não dá mais. O Pilates é aquela igual injeção. Quando começa a doer, eu vou. É. Hoje a gente conta pra você o que aconteceu lá no Santos. Pois é, Salazar tá aqui, vai contar pra gente. Teve conversa entre o presidente, torcidas organizadas. A gente tem também o Alexandre Silvestre ao vivo na Neoquímica Arena, onde o Corinthians vai jogar pela Copa Sul-Americana. E o Corinthians tem que ganhar, né? Ganhar ou ganhar esse jogo. Tem ainda a escalação do São Paulo e a promoção de ingressos do Palmeiras. Fique ligado, hein? A gente volta daqui a pouquinho. Olha, o povo aqui quer me deixar maluca, cara. Vocês me deixam doida aqui. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença dos alunos Thomas, Cristiane e João Pedro, do curso de jornalismo da Faculdade de Belas Artes, que estão aqui hoje. Eu dei uma palestra lá para os alunos e hoje eles estão aqui. A gente vai fazer um bate-papo legal. Beijo para vocês, obrigada pelo carinho. A equipe de futebol de cegos do Corinthians teve uma manhã histórica no domingo. Você quer entender o que aconteceu? Então fica de olho na reportagem do Vinícius Salgado. E foi assim que terminou o jogo válido pela segunda rodada da Liga Nacional de Futebol de Cegos, com o revés do Timão por 1-0. Derrota essa que atrapalhou, mas não amargou um dia muito especial, já que agora o Corinthians de Futebol de Cegos tem uma casa para chamar de sua. A partida contra a equipe da Passe ficou marcada como a primeira em que o Corinthians disputou aqui, no ginásio Vlamir Marques, dentro do Parque São Jorge, que agora passa a ser o novo lar do Timão. A gente está sendo uma sensação única, né? Primeiro pelo apoio do clube, é o primeiro clube que abre as portas para a nossa modalidade, para o futebol de cegos. E a gente fica muito emocionado pelo espaço, pela estrutura, pelo carinho que estamos recebendo do clube. O clube está abrindo uma porta muito importante para a inclusão, principalmente no que diz respeito ao paradesporto, ao alto rendimento. A gente está muito feliz com essa iniciativa e a gente espera que outros clubes também possam abraçar a causa do movimento paralímpico. E olha que não querem parar por aí não, viu? Com a primeira edição da Liga Nacional, o Corinthians tem calendário até o final do ano. Tudo que a gente sonhou, né? Nós sempre brigamos por isso. Nós tínhamos apenas 2 competições no ano e é muito pouco, né? E agora com essa liga está sendo muito importante, principalmente para o crescimento da modalidade. Assim, o time do povo abraça mais uma causa e transforma um ambiente um pouco diferente em uma espécie de hospício nos braços da Fiel. Os adversários já sabem que bater o Corinthians jogando em casa não é tarefa fácil. Com certeza, queria deixar aqui todo corintiano, assim como eu, esteja presente aqui no ginásio, né? A gente tem um Instagram específico para a modalidade, feito pelo clube também, @CorinthiansFutCegos. Lá a gente disponibiliza as agendas e quem sabe na próxima a gente consiga ter aí um ginásio lotado. Vencer ou perder faz parte, mas a certeza que fica é que, independente de qualquer dificuldade ou resultado, o brilho no olhar dos atletas paralímpicos se sobressaem. Eu sempre vou contar essas histórias aí, com certeza, que vão surgir a partir de hoje para meus filhos e meus netos, com certeza. Ah, muito legal, né? Olha, quero deixar então o Instagram da equipe do Corinthians
@CorinthiansFuteCegos. Eu acho muito importante, né? A gente dá espaço também aqui no Gazeta Esportiva para os outros esportes, para o futebol dos deficientes visuais. Muito, muito bacana, né? E parabéns, Vini, pela matéria, nosso estagiário. Eu gosto, acho bem legal esse espaço que a gente dá aqui no programa, bem bacana, a nossa equipe sempre cobrindo todos os eventos e, cara, é uma superação para eles, né, Total. Michele? Porque é muito difícil esse esporte, muito complicado e os caras dão show, acho muito legal. E o Brasil é muito forte no futebol de cegos. Sim. Toda vez que a gente tem acompanhado, claro que até por causa do nosso dia a dia a gente acaba acompanhando os grandes eventos, né? E o futebol de cego do Brasil sempre está nas grandes competições, sempre entre os líderes, batendo campeão. Então, assim, é incrível como eles conseguem aqui serem fortes, mesmo sem tanto apoio. Agora, como mostrou ali a matéria, com certo apoio, pelo menos por parte do Corinthians. E cabe a nós aqui trazer essa divulgação. Então, muito bacana. Não só na época de Olimpíada, Não né? só na época de O esporte Olimpíada. paralímpico Esse é o... do Brasil é muito forte. Muito forte, como um Nós todo. temos vários atletas, é muito bacana. Agora, será que tá frio na Neoquímica Arena? Será que tá frio? Silvestre é frio. Porque, Ele ó, não é parâmetro, tem é frio. dois aqui que morrem de frio. Eu tenho frio. É 27 graus frio. com casaco no link, José cara. Tá Paz, beleza, eu tô nem aí. É o friorento número 1. Você também é friorentinho. É um pouco, não é? Eu tenho frio. Eu sou caiçara nada. Deixa eu ver, cadê o Alexandre Silvestre? Vou repassar a pergunta vai pro tá de Silvestre. gorro, Tá tô, frio cara. por aí, Silvestre? Para, fresco. Torcedor que vai... Olá, tá Casaca, agasalhado. Torcedor que vai apoiar o Timão precisa levar blusa hoje, que nem você? Ah, com certeza, eu sou precavido, né? Muitos anos de experiência. Eu costumava frequentar o Morumbi em noites de outono, lá fazia muito frio. Aqui na região de Itaquera também faz frio nessa época do ano, só que agora a temperatura tá mais ou menos 19 para 20, Michele, sensação térmica de 18, mas vai caindo essa temperatura, o jogo começa só às 9h30. Eu recomendo um casaquinho. Trouxe o meu aqui da Gazeta, que aliás é bem quentinho por dentro, ó. Tem um pelinho aqui, ó, bacana. Quente está o bastidor político do Corinthians, mas daqui a pouco falamos de mais uma bomba. Antes, vamos falar desse jogo do Corinthians hoje contra o América de Cali. O América de Cali, que é um time gigante do futebol colombiano, tá muito bem no torneio local, tá aqui no Brasil já há alguns dias. A torcida vai lotar o setor do visitante na Neoquímica Arena. Expectativa da Neoquímica Arena, aqui do pessoal da arrecadação, é para 39, 40 mil pessoas. O Corinthians que precisa da vitória. A situação do Corinthians no grupo C da Sul-Americana. O líder é o Huracán da Argentina, tem 7 pontos. O América de Cali, adversário do Corinthians hoje, é o segundo colocado com 5. O Corinthians tem 4. O Racing Montevidéu não venceu ainda, 0 ponto. O Corinthians tem que ganhar do América hoje para empatar com o Racing, torcer para empatar com o Huracán, para torcer para o Huracán não vencer amanhã, o que é difícil, porque o Racing Montevidéu, mesmo em casa, é um adversário frágil, é o mais fraco desse grupo. Mas o Corinthians, ganhando no América, pelo menos fica em segundo no final dessa rodada. Lembrando, na Sul-Americana, somente o campeão, o primeiro colocado de cada grupo, avança direto para as oitavas, para o mata-mata. Quem ficar em segundo vai para uma repescagem. O segundo de grupo da Sul-Americana enfrenta o terceiro eliminado da fase de grupos da Libertadores. Haverá um sorteio, mas essa é a conta. Então o Corinthians, para sobreviver, claro que o empate hoje continua sobrevivendo matematicamente, mas uma vitória pelo menos garante ao Corinthians o segundo lugar, faltando ainda 2 rodadas para o término desta fase de grupos da Sul-Americana. Corinthians e América de Cali. O América de Cali será um adversário perigoso para o Corinthians. É o jogo da vida dos caras, é final de Copa do Mundo para o América de Cali, que tem uma torcida enorme, muito prestígio, tradição, e o Corinthians em competições sul-americanas, pré-Libertadores, Libertadores sempre dá aquela rateada. Veremos o que acontecerá hoje à noite, já eu volto com mais informações, tem palpite, tem possível escalação do Corinthians, talvez a volta do Andileri e bastidores da política corintiana. Corinthians sempre fervendo, sempre muito assunto. A gente já vai para o palpitômetro, a gente vai comentar um pouco da situação do Corinthians, do adversário. O Corinthians que tem que ganhar para ir para segundo da tabela. Olha só, o Corinthians tem totais condições de vencer essa partida, é uma partida importante, como disse ali o Silvestre, final de Copa do Mundo para os dois lados.
O Corinthians vencendo esse jogo, ele se coloca de vez como candidato a uma classificação direta, porque vai lembrar só o primeiro colocado que avança de maneira direta à próxima fase. O Corinthians precisa dessa vitória, o Corinthians é muito forte dentro de casa, chega embalado depois de uma grande vitória. Dorival Júnior caiu nas graças da torcida. Portanto, é uma grande oportunidade, apesar de eu achar que o Corinthians não tem um elenco para brigar em 3 frentes, Zé. Claro que Concorda comigo? Claro. 3 frentes é bastante para esse elenco do Corinthians. E claro que nesse momento, ninguém vai falar que está priorizando nada. Mas você descartaria qual? Eu descartaria a Sul-Americana. Eu descartaria a Copa do Brasil. Eu descartaria a Sul-Americana. Qual que paga mais? Não é nem questão de qual que paga mais, é qual que o Corinthians pode ser campeão. Dos 3 é a Copa Sul-Americana. Por quê? Você acha que ela é mais viável do que a Copa do Brasil? Com certeza. Na Copa do Brasil você tem adversários mais fortes. Os adversários, os principais times do Brasil estão na Copa do Brasil. Eu concordo, Então, só que eu acho que o Corinthians encara esses adversários de uma maneira mais fácil, natural do que a verdade, Sul-Americana. Não, mas a Sul-Americana tem adversários mais fracos, gente. Mas Então a questão, o peso eu concordo. emocional de ser um negócio internacional. Mas aí você tem Parece que não pegar vai para ser campeão talvez um Flamengo, um próprio Palmeiras, Mais fácil Inter, que o- Atlético Mineiro. O Aí não, Corinthians- você pega o Corinthians joga o melhor. Deportivo Zé, pequenininho que Zé. joga lá no Paraguai. O outro, Zé, dá pra ser o campeão. Corinthians joga melhor contra o Palmeiras no Allianz Parque ou contra o mas América de peraí, Califórnia? calma, mas É mas verdade. qual que é a probabilidade do Corinthians ganhar de novo do Palmeiras? Maior Qual que é a do que probabilidade ganhar do de América ganhar do fora. Flamengo no Maracanã? Zé. Qual que é a probabilidade de ganhar do Inter no Beira-Rio? É complicado, Ah, gente. é Corinthians, é. Não, tudo bem que é Corinthians, mas até por isso eu acho que a Sul-Americana é o mais palpável hoje, gente. Mas falta quantas fases Mas é, ainda? Faltam 3 jogos, Zé, né? é que Esse a mais Copa, 2. é que a Copa do Brasil, mata-mata. acabar? Não. Na Sula, Não, pra bicho, classificar. você precisa se classificar ali nesse grupo. Mas mesmo e que não o Corinthians é uma missão fique, simples. Mesmo que o Corinthians fique em segundo, vai pegar um time da Libertadores, um terceiro colocado lá. Depende que segundo, né? Tem Não, todos os segundos. Todos os segundos pegam... Pegam os terceiros. É do lado de lá que não são todos os Então, terceiros. exatamente. Pega um terceiro lá. Aí vem um Todos os timezinho, segundos, terceiros, um confusão. rapinha do tacho lá. Você pega e já conseguiu passar. Então eu acho que o Corinthians é sul-americana, Eu acho que é gente. muito jogo. Copa do Lá Brasil. é mata-mata E ó, do Brasil, não dois pode joguinhos, esquecer pá. o brasileiro. É isso. Porque depois, eu sempre digo aqui, fica ali em 13º, péssimo Não, pra mim, quarto, Brasileirão tem que já ser complica, prioridade. Já complica. Prioridade. Tem que ser a prioridade do Corinthians, do Brasileirão. Mas o Corinthians tem elenco pra ser campeão no Brasileirão? Não. Não é Palmeiras e Não, o Flamengo, Corinthians, todo pra mundo mim, fala? não é Inter? favorito. Não é favorito. Palmeiras, Mas pra Flamengo, mim, Inter. tem que tratar o Brasileirão como prioridade. Exato. O Brasileirão é a primeira competição É que isso tem que ser aí, de todo penso assim mundo. também. De todos. Penso todos assim os clubes. Então bora pro palpitômetro do jogo do Corinthians com Footloose. E quem começa é o Thiago Salazar. Ah, que beleza. 2-0 Corinthians. Mentira! Corinthians hoje. Mentira. Ó, e ó, ninguém falou aqui, viu? Mas eu acertei o São Paulo 0-0 lá. Verdade, Que acertou o mesmo. Silvestre falou: você tá louco, não sei o quê. Eu acho que tava de Acertei. folga. É, Você tava de aí folga, ninguém você tava de fala, folga. Eu tava de folga. É, mas eu matei lá. E agora, ó, 2-0 Não sei, eu Corinthians tava na de Neoquímica folga. Arena. E o seu, Zé, o seu palpite? Excelente palpite de Thiago Salazar. Ah, não. 2-0 Corinthians. acredito. 2 a Tem 0. personalidade, 2 a bicho. 0. Não dá. Gente, eu não acredito. Não, brincadeira. Pela primeira vez na história desse país e desse programa, 2-0 é o meu palpite. Que copiona! para. Que Eu falei copiona! antes. Eu falei pro nosso estagiário. Quem foi que pegou os palpites? 2-0 Vinícius? Corinthians, Vinícius Não é Salgado. Ô, Vinícius, como é que você permitiu isso, cara? Vamos ver se o Alexandre Silvestre Ah, vai cravar não. e todo mundo vai dar 2-0? Tá contigo, Silver. Não é porque eu tô em território corintiano que eu vou pipocar, não. Mas calma, fiel. Porque eu costumo errar palpite. Pra mim vai ser 2-2, uma confusão. Ou o Corinthians abre 2-0 e pisa no tomate e toma um empate. Ou vai buscar um 2-2 no final, mas não vai ganhar. Sabe jogo confuso? Como costuma ser Corinthians, aquela loucura em Sul-Americana, pré-Libertadores. Pra mim, 2-2, Michele. Gente, é alguma coisa assim mística com o número Cósmica. 2, né? Coisa cósmica. Ainda existe o jogo do bicho? Deixa isso pra lá. Que bicho que é? É legal? pra A lá. minha bisavó, ela sabia todos os bichos do jogo do bicho. Jogava a placa do Velhinha. carro, aquelas Falava assim, vó, sonhei com o número 2. Aí ela Não, falava, é não gato. pode. É Não porque pode, o jogo não do pode. bicho, Sei lá bicho é onde toda uma joga. mística, né, que tem. Deixa isso pra Ah, lá. não é bom, não pode, não pode. Eu nem sei onde tem isso. Ninguém sabe. Não posso Ninguém falar sabe onde também. tem. Eu nem eu sei onde tinha. Nunca Antigamente, joguei nem na Mega Sena que pode, nunca joguei. nem eu também.
Essa semana estava perfeita, né? E tá perfeita para todo mundo que ama futebol. Dá só uma olhada na agenda. Logo mais já tem jogo pela Copa Libertadores da América com Alianza Lima e São Paulo às 7 da noite lá no Peru. Hoje tem também Paulistão feminino com rivalidade jovem entre Palmeiras, Realidade né? jovem. Realidade jovem e Palmeiras. Não, mas às te 8 sacanearam. da O teu noite. diretor, se eu fosse Puta, você, eu pegava o teu diretor de porrada. É depois por isso do que ele programa. queria colocar a nome do time agenda. é esse, Ele vai. nunca põe a agenda. Quando põe a agenda, 8 da noite no estádio João Mendes. Não é Fórum João Mendes, meu pai. Ataíde e Clássico Sansão às 9 no estádio do Canindé. E super terça ainda vai ter Corinthians e América de Cali pela Copa Sul-Americana, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena. Amanhã tem mais Paulistão feminino com Palmeiras e Ferroviária. Eu tô toda embaralhada nesse negócio. Às 6 da tarde, na Arena Barueri. E as bravas, aí sim, as bravas do Corinthians vão enfrentar o Red Bull Bragantino, 8 da noite no Parque São Jorge. Legal esse jogo, hein? Mais tarde, 9h30, Cerro Porteño e Palmeiras jogam pela Libertadores, mas é lá no Paraguai. E na sexta é dia de Brasileirão Feminino, São Paulo e Fluminense, 9 da noite, no CT de Cotia. Também jogo legal para curtir sexta-noite, sábado dorme até mais tarde. Pessoal, aqui fica o meu aviso, o terceiro capítulo da série documental Barbosa, Defendendo um Legado, entrou ontem nas principais plataformas de áudio, podcast produzido pelo Núcleo de Mídias Digitais da Fundação Casper Libero. Acesse aqui no cantinho da tela, no QR Code e confira. O São Paulo joga já, 7 da noite, contra o Alianza Lima, não é isso? Lá no Peru. E acabou de sair a escalação do tricolor. Bora ver? Olha só. Rafael, Alan Franco, Juan e Ferrarese. Cédric e Enzo Dias. Alisson, Marcos Antônio, Matheus Alves, André Silva. Como assim? Ferreirinha de novo? Outro Ferreirinha? Sim. Isso aí. Mas só... Não, você deu Ferrarese. Ferrarese, é isso. Ferrarese e Ferreirinha. É Ferrarese, brincadeira, hein? Ferreirinha, tô É sertanejo. brincadeira. Sertanejo, Nosso palpitômetro Ferrarese. antes ou depois? Não, comenta o jogo primeiro, Comenta né? Pra o gente se jogo, recuperar porque dessa o confusão. palpite tem a ver justamente com essa escalação, Michele. Minha curiosidade, diretor, como a escalação saiu agora, Lucas do banco? Não A tá gente- escalado. Vamos checar, porque mandaram aqui. para mim a questão é justamente a escalação do São Paulo. Zé, eu entendo que o São Paulo, ele tem... Tá no banco. O Lucas está no banco, acho que não só o Lucas, tinha a suspeita do Pablo Maia também ficar no banco de reservas, ele que ver. também está retornando de um longo período afastado. Zé, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que vai ser muito difícil, esse jogo é muito difícil para o São Paulo, baseado na escalação do São Paulo. O São Paulo com Oscar, Luiz Gustavo, Pablo Maia, Lucas, Arboleda, é um time. Agora, esse São Paulo que a gente viu ali, cara, esse São Paulo tem que pensar em uma questão só, ser competitivo. Os caras vão ter que jogar de maneira organizada, comer grama, correr demais, porque precisa ser competitivo. Hoje o torcedor do São Paulo tem que esperar um bom resultado da maneira que for. Não adianta querer cobrar, mas o Zubeldia, mas devia ter feito isso, aquilo, não foi um futebol vistoso, o São Paulo não está jogando bem. Hoje, no meu entendimento, Zé, esquece tudo isso. Se arrancar um empate lá, tá ótimo. Porque, cara, o São Paulo está muito desfalcado e desfalcado dos seus principais jogadores. Com essa escalação vai ser difícil, Zé. Mas esses desfalques aí acabaram criando uma condição nesse time do Zubeldia, que o Zubeldia colocasse outros jogadores que estão rendendo. Também tem esse ponto. Porque o Caleri, por exemplo, se machucou, vai demorar muito tempo para voltar. O André Silva já vinha pedindo passagem. Desses reservas tem sido o melhorzinho Já ali. vinha pedindo passagem, então era um Exato. cara que tinha que ser colocado e o Zubeldia, ele tem isso, ele não muda o atacante nem o goleiro. O cara lá na frente pode não estar fazendo gol nenhum, que era o caso do Caleri. Ele continuava com o Caleri, o André Silva entrando e fazendo gol. O Ferreirinha vive uma boa fase, não era um titular desse time do São Paulo, tinha o quarteto, Sim, né? O Oscar, não o era, Lucas, Caleri e o Luciano. Ferreirinha e Ferrarese. Exato, Podia ser essa uma perda de dupla alguns de jogadores cantores. acabou fazendo com que o Zubeldia mexesse no time e o time anda dando umas respostas interessantes. Então, assim, é um jogo complicado porque o Alianza Lima também tem jogadores que, apesar de veteranos, são jogadores que complicam. Tem o Barcos no banco de reservas, Sim. o Paulo Então, vai é um time ser enjoado. o capitão. Então, É, um a time Alianza Lima embaçado. Ó, é eu tô- bem mais difícil do que o time que o Corinthians vai enfrentar. Lucas Moura Sim. e Pablo Maia no banco de No banco, reservas. é. Ó, interessante. Então ele vai ter o Luciano,
o Lucas Moura e o Pablo Maia, de os três no posição. banco de reservas. E o Luciano, hein? que Nem que nos tão- reservas mais, ô Zé? Por que estão no banco O de reserva e Luciano- não estão jogando, A hein? torcida gosta do Luciano. Eu não né? entendo. A torcida gosta muito, Não, é eu uma entendo idolatria. gostar, mas eu não entendo essa idolatria. É, pra mim é uma idolatria descabida também, assim, acho mas a torcida gosta desproporcional. pelo que ele vai dar chute na bandeirinha, aquelas coisas. Que ele a torcida grita, bate na camisa. Qual será o placar do jogo do Tricolor em Lima? Jogo lá, hein, gente? Quem dá o palpite primeiro, mas já tinha sido o Salazar. Eu espero que vocês não me imitem de novo. Agora é o Zé Paz que Sou dá eu? o palpite. Vocês Vai, não me Zé. imitem de novo. Não precisa nem ter. É 1-1. Agora tá diferente do meu. Acredito. E o Quase que eu seu, fui- Salazar? Quase que eu fui no 1-1, mas por causa da escalação que já previa que seria isso aí, 1-0 Aliança Lima. Aí também, ó, tá dando 1 agora, tá dando 1. O meu palpite tem 1, mas tem 2 também. 1 pro Alianza Lima, 2 pro São Paulo, 2-1 pro Tricolor. Só nós vamos dar palpite. Vai querer mudar depois, né? Vai Não com vou. aquele Tá papo lá. confiante, Não, né? não vou. O que ela acertou, ela quis mudar. Aí Eu pus você- o VT. Não, aí é- Você pôs Lembra no do último VT? jogo de São Foi Paulo, uma eu pus o VT. sacanagem, É 2-1, sacanagem. mas pode ser Ela 3-2 quis e mudar pode ser 1-0 também. 4-0. E Mas não 4-2. é, porque vocês me atrapalham. Ah, sim. Eu tô Ah, focada, claro, aí a chega culpa aqui é e começa nossa. a falar na minha cabeça. Se no Campeonato Brasileiro o técnico Luiz Ubeldia segue patinando com apenas uma vitória e 6 empates em 7 jogos, na Copa Libertadores o técnico do São Paulo tem números de dar inveja. Tá na tela. A Libertadores pro torcedor do São Paulo sempre teve um valor especial. E o técnico Luiz Ubeldia reconhece isso. Em 2024 não deu, mas o treinador já chegou a dizer que em 2025 confia no título do tricolor. Estoy convencido que este 2025 salimos campeón de la Libertadores. Desde que chegou ao São Paulo, Zubeldia sempre mostrou a vontade em alcançar a glória eterna. Ano passado, o treinador estreou pelo tricolor com uma vitória importante, quebrando um tabu, vencendo o Barcelona de Guayaquil lá no Equador, feito que o São Paulo jamais havia alcançado. E olha, de quebrar tabu ele entende. Já na Libertadores deste ano, o treinador venceu o Talleres em Córdoba e o Libertad em Assunção, outras 2 vitórias inéditas na história do tricolor. Além disso, de todos os técnicos dos times brasileiros com mais de 5 jogos na Liberta, Zubeldia tem o segundo melhor aproveitamento, com 69,7%, só perdendo para Abel Ferreira, com 70,8%. A confiança do técnico em alcançar o título não é à toa. Desde a estreia pelo tricolor, o argentino ainda não perdeu na competição. Do primeiro jogo lá contra o Barcelona até o último contra o Libertad, foram 6 vitórias e 5 empates, a maior sequência invicta da história do São Paulo, superando a lendária sequência de 10 jogos do técnico Tele Santana em 92. É, meu amigo, em outras competições até podemos questionar o trabalho do professor, mas uma coisa é fato, o argentino sabe jogar a Libertadores. Então eu deixo a pergunta, com o Zubeldia, o São Paulo vai voltar a brigar pelo trono da América? E aí, volta a brigar pelo Eu trono? acho Tem que tradição. A gente Essa tem pergunta que é ter pra este ano? É. Tem que ter um pouquinho de calma nesse tipo de comparação, Tele Santana, Zubeldia, entendi ali, números tal, contra números a gente não pode, né, ter nenhum tipo de argumento, mas assim, o Zubeldia, ele também foi muito ajudado pelo que eu disse aqui anteriormente. Alguns jogadores se machucaram, ele teve que lançar a mão dos meninos, os meninos já vinham dando respostas interessantes e continuaram dando essas respostas. O Rian Francisco, que é um que ele não bota de titular, né? Não consegue colocar. Rola, né? Mas o Lucas Ferreira, que é um menino muito bom de bola, esse Matheus Alves, bom de bola também. O Ferreirinha, que não é dos meninos, mas voltou aí, teve chance, começou a jogar também. Então, às vezes, você precisa se desfazer de algumas amarras, de alguns conceitos que você tem, para colocar os caras que estão jogando. Ele acabou colocando, porque alguns jogadores estavam machucados, acabou dando certo. Bom, tá na hora do noticiário do Santos, né, Salazar? Teve reunião entre diretoria e torcidas organizadas hoje? Michele, o Santos está parecendo o Corinthians Calma, agora, né? A cada calma. dia é uma Não notícia é pra- ruim. É onde você vai, ó, que cara, Essa é a culpa do Salazar. O pessoal escreve lá. Isso é culpa do Mensageiro Salazar. do Apocalipse. Para raio de Cara, confusão. eu só cubro crise, cara, é inacreditável. Fale, e aí? Mas porque assim, um dia invadiram o CT, no outro dia verdade. quebraram tudo lá no estádio, no outro dia... É isso, gente. Agora a novidade é, Marcelo Teixeira, não sei se teve opção, mas recebeu membros da torcida organizada Sangue Jovem e da torcida organizada BFF
na sala dele, lá na Unisanta, né, na Universidade de Santa Cecília, onde ele tem uma sala. E a conversa foi, mais uma vez, para os caras querem entender, querem uma resposta do presidente sobre o que dá para fazer, o que não está fazendo. Enfim, tentar entender. Tem até uma foto, ó, o Fini vai colocar para a gente agora uma foto. Essa foto foi divulgada pelo assessor do Marcelo Teixeira. Certo. Acho até que foi no intuito de falar, olha, tá tudo tranquilo aqui. Estamos recebendo. É um clima tenso, de pressão? Claro que é um clima de pressão. Ninguém foi lá para bater papo e dar risadinha. Claro. É pressão, mas foi tudo de uma maneira tranquila, digamos. Não teve nenhuma ameaça de Mas vem cá, o Marcelo Teixeira tem culpa, ele não está fazendo uma boa gestão. Ele é o presidente. Ele está contratando todo mundo. Mas ele é o presidente, Michele. O time está na zona do rebaixamento. Ele não joga futebol. É o pior início de campeonato brasileiro da história do Santos. Mas no Paulista não foi bem? O medo gigantesco de ser rebaixado. No Paulista foi bem. Então. Mas enfim, no Campeonato Brasileiro tenebroso, na Copa do Brasil já começou muito mal. O investimento foi muito alto. E o Santos, inclusive, apresentou as contas. Aliás, teremos matéria em breve sobre as contas do Santos, viu? Eu não vi ninguém na imprensa falar, mas eu já identifiquei uns negócios errados ali nas contas que foram apresentadas do Santos. E é isso, Michele, o clima é de muita pressão e, dentro de campo, tem uma outra questão. O Gabriel Veron, revelado pelo Palmeiras, que, olha, sinceramente, a última vez foi titular no jogo do Santos, né, no penúltimo jogo. Eu estive perto dele ali e o homem não estava muito em forma não, viu, Zé? Tá em forma de barriga, isso você quer dizer? Tá cheinho? Tá cheinho, ele visualmente ali tá cheinho. Ele... Sabe o que é? É ovo de Páscoa. Deve ser. Eu também tô um pouco cheinho porque eu comi 4. Todo mundo nessa época, né? Cresce um pouquinho. É isso. Gente, é muito Mas ovo. ele chegou atrasado no treinamento de sábado, tão atrasado que não permitiram ele sequer treinar. Ele foi multado, o Santos disse que, nos bastidores, que vai multar ele em 30% do salário dele, que gira na casa dos R$500 mil. Foi multado e tem um futuro incerto, né? Ele está emprestado ao Santos até o final desse ano, não vem agradando, tem um custo alto, chegou atrasado no treinamento. Enfim, Zé, como administrar a Michele disse aí, será que o Marcelo Teixeira tem culpa? O cara paga R$500 mil pro Gabriel Veron, que não joga nada desde quando ele estava no Palmeiras. O Palmeiras, entre aspas, se livrou do Gabriel Veron porque viu que ele estava dando muito problema lá. Aí ele tentou no Cruzeiro, aí foi pro Porto, né? O Palmeiras acabou vendendo ele pro Porto. Enfim, é um jogador que não dá uma resposta há muito tempo. E você apostar nesse cara e dar um salário desse tamanho para ele, então o presidente é lógico que tem culpa. Mas o Santos vive uma situação difícil, tem que acabar, tem que fazer negócios, às vezes, que, poxa, num outro momento não faria. É bem verdade, mas dá para analisar com carinho. O Gabriel Veron não vai te dar uma resposta. É um jogador que há muito tempo, repito, não consegue desempenhar aquilo que ele desempenhou. Era um cara que na base do Palmeiras era tido como, poxa, um possível um dia top 3 do mundo, um dos melhores do mundo. Calma, não virou, infelizmente. Então não dá para o Santos apostar nesse tipo de atleta. Me desculpa. Agora, a reunião ali com o Marcelo Teixeira, a meu ver, não foi um protesto assim, chutaram a porta, saíram entrando. Pela foto ali, tava tudo ok e tal, receberam, sentou, tomou um café, uma água, presidente, olha aqui, papapá. Agora, o Santos vive um momento difícil e tá muito também traumatizado, né, Salazar? Aquilo que a gente vem comentando aqui nos últimos dias. Por que caiu pra Série B? Porque jogou a Série B na última temporada, tá traumatizado nessa que vai cair de novo. E tá jogando muito mal, por isso tá lá embaixo na tabela. Zé, e aí, a questão que se fala muito lá em Santos, inclusive um debate meu com o grande Wagner Frederico, jornalista que cobre o Santos há muitos anos, e ele falou, não, mas esse time é um absurdo brigar para não cair. Esse time tem que brigar lá em cima. Eu falei, não. Lá em cima? Eu não vejo isso. Eu vejo esse time brigando para não cair. Olha qual é o argumento dele. E aí dá para a gente debater. O investimento foi muito alto, é o que você falou. Ele falou assim, o investimento foi muito alto. É um absurdo. O Santos, com esse investimento, com essa folha, brigar para não cair. Investimento errado. Aí é um investimento errado. Mas com esse elenco, a briga é para não cair, na minha opinião. Lógico que é. Bom, o Silvestre tá chamando de novo na Neoquímica Arena para passar qual deve ser a escalação do Coringão. Tá contigo, Silver? Deve ou pode ser, né, Michele? O Corinthians que
Tem, na verdade, 3 desfalques certos. O Dorival não pode contar hoje para esse jogo da Sul-Americana contra o América de Cali com o Félix Torres, que vive uma má fase e foi expulso na última partida do Corinthians pela Sul-Americana aqui mesmo na Neoquímica, então ele está suspenso. Vai cumprir a automática hoje. O Gustavo Henrique está em tratamento de uma hérnia inguinal, afastado, departamento médico. E o Rodrigo Garro, tratando do joelho. Talvez o Garro retorne aos gramados ainda no mês de maio, mais para a parte final do mês de maio. Diante disso, o Dorival que está fazendo a gestão física, se ele quiser colocar em campo hoje força máxima, ele pode escalar a seguinte formação. Corinthians de Hugo Souza, uma linha de 4 com o Mateuzinho, o André Ramalho. Ao lado do Ramalho, o Kaká e a volta do Andileri, que foi poupado no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O meio-campo com Ranielli e Martínez, 2 volantes, um quadrado na meia cancha. Pela direita, o Carrilho na meia. Pela esquerda, o Romero se matando de correr. O Memphis Depay flutuando na peça ofensiva com mais liberdade e o Yuri Alberto de centroavante. Yuri Alberto, que vive um grande momento, mais um grande momento, é o artilheiro da Neoquímica Arena, ao lado do Romero com 43 gols, fez 3 no último jogo do Corinthians aqui na goleada ou na vitória por 4-2 sobre o Internacional. Yuri Alberto, que além de dividir a artilharia na Neoquímica Arena com o Romero, passou todo mundo, passou o jogo, passou o próprio Romero e é o artilheiro corintiano do século XXI, Michele. Tá vendo? E olha como a vida dá voltas, né? Como a vida dá voltas. De qual volta você está falando? Do Yuri. Do Yuri? Mas... De meme ao artilheiro. Sim. Né? Mas assim, o 2024 dele já foi bom. Já foi bom, mas ele era um meme, gente. Era um meme que não sabia, né, chutar, que errava... Olha só, se você parar pra pensar, o Yuri Alberto está bem esse ano. Tá. Foi bem ano passado. Foi bem. Foi bem, ano passado foi bem. E 2022 ele foi bem também. Aí já era pouco meme já. Então assim, foi 2023 que pegou pra ele. Mas foi um momento, 2023, que todo mundo foi mal. Até o Renato Augusto começou a ser questionado, lembra? Sim. 2023 o Corinthians foi muito ruim, mas o time inteiro, todo mundo estava sendo questionado e o Roberto acabou pagando aquele preço. Aposentou o Renato Augusto? Nunca mais ouvi falar. No Flu, mas enfim, eu acho que ele deveria se aposentar, tá passando por uma situação complicada. Mas assim, o Yuri Alberto é muito bom jogador, sempre falei, sempre gostei, sempre defendi ele aqui nas nossas discussões, porque pra mim é bom jogador. Faz gol, corre, é alto, enfim, é um jogador que para a função dele cumpre muito bem, na minha opinião. Ele não é o Romário, não é o Ronaldo, ele tem as limitações dele, mas é bom jogador, jovem demais, é que já passou por tanto clube, que parece até que é um cara super experiente. Às vezes a gente cobra ele, eu acho que além da conta. Mas, cara, você pega ele, os números dele são melhores que quase todo mundo, do que do Flaco, do que do Caleri, enfim, de quase todo mundo. Fez mais gol que o Pedro ano passado, claro, por causa da lesão do Pedro, mas fez. Enfim, agora, eu não gosto dessa escalação. Se for essa escalação que o Silvestre mandou, eu não gosto. Breno Bidon, para mim, tem que ser titular do Corinthians. 2, ou Ranielli ou Martínez. Os dois juntos, para mim, você complica demais a fase de transição ofensiva e o Romero, para mim, não tem que ser titular. O Garro não tá jogando, o Coronado tem que jogar. Não é possível o cara custar o que custa. Veio cheio de mala. E ele ser o quarto, quinto reserva. Esse cara precisa ser cobrado, precisa colocar para jogar num jogo desse. Impressionante. E se não for ele, põe o Breno Bidon. Agora, colocar o Romero, colocar o Martínez, colocar o Ranieri. Não concordo, Zé. Eu acho que o Bidon é titular do Corinthians. Concordo com você, o Coronado tem que jogar quando o Garro não jogar. E o Félix Torres tá fora, é reforço, né, pro Corinthians. E essa zaga do Corinthians... se jogar mais pelo Corinthians, viu? Se não jogar, acho que é até interessante pro torcedor corintiano. Agora, essa zaga do Corinthians aí, esse miolo de zaga me passa um pouco de pânico. Eu não gosto. Kaká e André Ramalho, eles não me passam muita segurança. Kaká, pra mim, só tem um. Esse é com C, né? O único zagueiro que passa um pouco de segurança é o Gustavo Henrique, que agora não tem previsão de volta. Exatamente. O jogador não devia pôr nome repetido. Não, o apelido do rapaz, vai. Não acho legal. Tem que ter é com C, o dele é com C. Não, mas não dá. De quem? Kaká. Do Kaká. O do outro Kaká é com K. Mas o som é igual, Zé. É verdade, né? Kaká, aí você vai falar, né? Zico, vai ter outro Zico? Não dá pra ter esses, não. Hoje, a gente começa um novo quadro no Gazeta Esportiva, elegendo a seleção da rodada do final de semana. Olha que legal. A nossa produção selecionou 3 jogadores por posição
E a nossa bancada vai eleger os melhores. Eu desempato. Ou não, vamos ver. Presta atenção na tela. Vamos começar pela posição de goleiro? É isso? Então vamos lá. Temos o Cássio, foi o melhor da rodada, tá? Cássio, Rossi ou Everton? Quem você vota? Tem que ser no pique, tá? Cássio. Você. Caramba, não tá o Léo Jardim aí, já vou começar criticando. Começou. Tá bom, vou votar no Cássio. Então o Cássio ganhou. só da rodada. Só da rodada. Tá. Agora, esse final de semana, bom. entendeu? Essa aqui. Então o Cássio ganhou. Lateral direito, nós temos o Giai, Natanael ou Aguirre. Aguirre, jogou muito. Giai. Eu vou no Giai também. Vai, Giai, para nossa seleção da rodada. Próximo. Loucura, hein? Giai na seleção, Zé hein? Rivaldo, zagueiro. Zé Ivaldo, Juan ou Gomes? Gomes. Gomes. Vamos no Gomes? Vamos no Gomes. Já ganhou o Gomes, não adianta nem eu votar. Tudo bem. Melhor da rodada, nosso quadro no Gazeta Esportiva. Zagueiro ainda. Quem é? Wagner Leonardo. Wagner Leonardo, lá do Grêmio. Bruno Fux ou Pedro Henrique? Eu vou no Bruno Fux, eu gostei da zaga do Palmeiras. Bruno Fux. Bruno Fux. Então o Fux está na seleção da rodada do Gazeta Esportiva. Só essa rodada, galera. Próxima, lateral esquerdo. Nós temos o Piquerez, o Marlon e o Capixaba. Daqui é impossível ler, tá? Quem Tá. você vai? Vai, Zé, aí? Piquerez? Eu vou no Piquerez. Vou no Piquerez também. Ponto pro Vocês Piquerez. estão muito palmeirenses. Ué. Muito Palmeiras. Bom, Eu desculpa, gosto. quem que é o líder? Eu gosto, não, eu gosto. de vocês. Quem é o líder? Eu acho legal. Vamos lá, continuando. Apesar que eu acho que faltava o Bidu aí, mas tudo bem. Antes de continuar, deixa eu mostrar como é que tá ficando a nossa seleção Bidu da mudou rodada o jogo do do Gazeta Corinthians. Esportiva. Olha só como é que tá. Olha lá. Olha lá. Pô, o Bidu Cássio, mudou o jogo do melhor jogo da Giai, rodada e não colocaram o cara, velho. Fux, Gomes, Piquerez e Fux. Tá bom? Tá ficando assim. Vamos montar a seleção da rodada aqui do Gazeta Esportiva. Beleza. Continuando. Volantes. Temos o Ranielli, Thiago Maia e o Gabriel. Thiago Maia. Thiago Maia. Thiago Maia já está lá na nossa seleção. Próximo agora, meio campo. Temos o Richard Rios, temos o Gerson e temos o Caio Alexandre. Zé e Salazar. Caio Alexandre. Jogou muito. É no pique, então, Caio Alexandre. Caio Alexandre já está então lá escalado na nossa seleção da rodada. Meio campo ainda. Arrasca, que fez um golaço, não fez? O Arrasca. O Scarpa também saiu do Palmeiras, sumiu. Scarpa peraí. e o... sumiu. E o John Arias. João Ares. Eu vou no Scarpa. Eu vou no Scarpa também. Bom, então Scarpa, apareceu o Scarpa. Próximo, atacantes agora. Vamos lá. Eric Pulga, Lucas Ferreira ou Estevão? Pô, eu acho que eu Complicado. não concordo com nenhum dos três, mas eu vou no Estevão. Eu vou no Estevão Não. pela Ele fez umas capacidade jogadas. técnica. E deu assistência pro gol. Estevão Eu vou não. nele, eu vou no Muda o Estevão. voto. Não, tô brincando. Vou no Estevão. Estevão, Estevão também. Jogou bem Pô, o Eric Pulga, Pulga também. eu voltaria Eu gosto no do Pulga. Pulga também, mas aí o Estevão... Eu sei que é da rodada, mas eu serão não três consigo. atacantes, é isso? Outro atacante. Eu não Vamos consigo lá. fazer Nossa essa seleção tem distinção, eu vários vou no atacantes. Estevão. Vai no Vai. Estevão? Agora tem aqui, ó, o Memphis, o Wesley e o Christian Christian Oliveira. Oliveira. É o Memphis. Jogou bem, foi bem. Eu vou no Christian porque o Christian fez um gol. Tem que ter Corinthians nessa seleção. Memphis Depay. Memphis foi decisivo. E agora, mais um atacante. Aí não Aí tem não nem E tem. Yuri Alberto, ponto, né? Yuri Alberto, Vamos no Yuri Yuri Alberto Alberto? sobrando. Fez 3 Se gols. bem que o Gabigol fez aquele gol lá no... Não, mas o Yuri final. Alberto fez 3 gols. Então, mas é o Yuri 4, Alberto. né? Um não valeu. Tiraram. O Yuri Alberto, sem sombra de Sem dúvida, sombra. unânime. Isso aí. E pra terminar, e o técnico da rodada? Não, técnico acho que não tem. Não tem técnico da rodada, não. Os técnicos somos nós, porque nós estamos Mas o escalando. técnico da rodada foi Dorival Júnior. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou a nossa seleção da rodada do Gazeta Esportiva? Olha lá. Cássio, Giai, Gomes, Fux e Piquerez. Thiago Maia, Caio Alexandre e Scarpa. Estevão, Memphis e Yuri Alberto. Bom ataque, Fora hein? o show. Estevão, Memphis e Yuri. Nossa! Gostei desse ataque, hein? Só faltou o Bidu pra mim, porque pra mim o jogo mais legal... Faltou o Léo Jardim, faltou o O Léo jogo mais Jardim. legal
foi Corinthians e Inter. Foi o mesmo jogo da rodada. O Bidu mudou o jogo, cara. Quem tiver Cara, qualquer entrando no coisa jogo, contra, participou, reclama, no tribunal manda aí. uma carta. Pênalti, tudo, velho. Avenida Meu, passe Paulista, pagou, cada 900, passe pagou, sete sofreu, o cara mandar. mudou o jogo, pra pô. mudar isso. Avenida Paulista 907 andar, CEP 0310-940. Que isso? Mandem carta, tá bom? Gazeta Esportiva com amor. Agora é hora do Palmeiras. Lembra quando tinha carta da Xuxa? A gente Não podia lembro, ter uma não montanha lembro. de carta aqui Não, eu não e era eu sento nascido. em cima e Eu levanta não e era joga. nascido. Ai, legal, gente. Se vocês mandarem carta, eu vou ficar feliz. A diretoria do Verdão tá tentando garantir casa cheia no clássico contra o São Paulo. Não é isso, Zé? Positivamente, Michele Janela. No próximo domingo teremos lá na Arena Barueri, né? Palmeiras e Estão São dando Paulo. ingresso, é isso? Quase, porque o ingresso mais barato tá R$20 e o ingresso mais caro R$70. E esse 20 vira meia? Tipo, Ué, o posso- 20 pode virar meia, por que não? Olha! Será? Então, olha aí. Então, o Palmeiras, por que acontece? Barueri, o estádio lá, a Arena, é um estádio, ele é longe, é de difícil acesso para muita gente, mas o Palmeiras vai mandar um jogo importante lá. Recentemente mandou um jogo contra o Corinthians, deu 19 mil. Então, assim, 19 mil pessoas. É um estádio que, poxa, é o que eu disse, é de difícil acesso. Então, para esse jogo contra o São Paulo, tia Leila resolveu baratear o ingresso aí, 20 contos, R$70, tem de 50 também, tem de 35. Enfim, é uma tentativa de tentar botar o público lá na Arena Barueri para esse jogo importante. Aí vem aquilo que eu penso. Quando eles querem, eles conseguem. Mudar o preço do ingresso, ah não, mas não dá, futebol é caro, olha aqui, veja bem. Mas quando é do interesse do clube, quando é do interesse da gestão, quando é do interesse da diretoria, eles conseguem, Salazar. Colocaram a R$20 aí, ó. Mas Você quer- se fosse no Allianz. Muita gente que eu conheço Você tá que é querendo ir setorista, nesse se jogo. fosse no Allianz. Não, se fosse no Allianz, não ia ser esse valor. Só tá esse valor porque é Barueri, pra galera ir lá. Se fosse no Allianz, não ia ser Mas preço e o normal. entorno lá, não é perigoso para estacionar essas Não, coisas? mas não é nem questão de Não? ser perigoso, Michele. É longe? É questão de ser longe. É pra muita trânsito. gente. Castelo, vai, anda, para, aquela coisa toda. É complicado de chegar. É verdade, só porque eu vou Não te falar, tem passeia, algumas né? comunidades ali em volta? Tem. Mas, mas em cara, eu muitos cansei lugares de ir tem lá, também. não vi nada de Ah, que perigoso, tem tem em nada todo demais lugar também. aqui. O pessoal Não. também faz mas tem comunidade do lado e daí? Gente, é o cara? Brasil, é isso. O Brasil ué, é onde isso. que A você mora aí comunidade que não aqui tem? é o Todo luxo lugar ali. é perigoso. E é Todo isso lugar é aí. perigoso. E eu transitei ali a pé, andei, Não, fui até também. em boteco ali comprar um salgado, não tem nada de perigoso. Olha no boteco, comprar Salazar. um de trabalho, salgado, comprar um Salazar. salgado antes de Achei que você ia trabalhar. comprar um Eia, cigarro. Salazar. Comprar um salgado antes de trabalhar. Tem uns salgadinhos ali bons. Agora, cara... Michele, você não pode falar boteco? Boteco, Foi no pô. boteco vende comprar um salgado. cigarro, nunca mais voltou pra casa. Ô, Cara, e eu não vejo. Zé, Agora você sim, tem mais é assunto longe. do Palmeiras? Fala, Zé. O que Hoje aconteceu? o Palmeiras viajou hoje para o Paraguai, né? Paraguai. Pro jogo de amanhã contra o Cerro Porteño. Inclusive, o Palmeiras foi multado em R$300 mil por Por causa quê? daquele caso de um torcedor que foi identificado com atos racistas Ah. voltados para a torcida do Cerro no primeiro jogo aqui, né? No E o Allianz Palmeiras Parque. que vai pagar? Não, o Palmeiras vai passar para o torcedor pagar. Vai jogar para o torcedor pagar, vai entrar na justiça, tudo certinho. Já baniu esse rapaz aí lá do sócio torcedor do Palmeiras, do Olha, programa. agora Então a tia ninguém Leila mais tá vai fazer esse tipo transferindo de- lá de e atitude crime. correta. Ó. Porque ele foi identificado com a biometria, tudo tem a cara dele lá. Ah, foi você? Então toma aqui o boleto, Ó. paga aqui os 300 mil, porque foi você que fez esse ato lamentável. Não, Então e ó, certo vamos a falar isso diretoria aí, do quando Palmeiras. pega no bolso, Ué, acho que todo mundo 300 mil, Michele. 300 mil vai... Cara, reais. 300 mil reais. Quase 300 mil. E a gente tá falando de jogador de futebol, né? Pra que ganha isso, mas a gente tá Eu Agora não quero tenho ver esse pena rapaz aí. nenhuma. Eu nenhuma. Mas Por mim tinha que ser 1 milhão. assim. Nossa, mas não tem mais. Mas vai acabar com a vida do cara. O problema é dele. O problema é dele. Eu tô assim, cara, não adianta. Só punindo que as coisas mudam. É verdade. Infelizmente, se não punir, não muda. E acho Pô, não, o ser humano e é não, e difícil, não é acho complicado. justo punir o Palmeiras para pagar. Tem que pagar Claro, mesmo o cara quem que fez paga. o crime. Eu acho isso discutível. Ah, porque porque eu vou foi dar lá? um exemplo aqui. Ué, o Palmeiras Só parar de identificou. jogar coisa. O que você estava falando, Salazar? Que, em parte, você acha que o clube deveria pagar a dívida? Eu acho que nesse caso o Palmeiras está mais do que certo, eu não tenho pena nenhuma do cidadão. Agora, para mim, essa questão de que o clube não pode ser punido nunca, eu acho que não dá para Não, ser pune assim. com um mando de campo, alguma coisa isso, assim. é Não, mas isso, nesse porque- caso foi o Palmeiras que foi punido. O Palmeiras está transferindo É para o isso cidadão aí, porque é isso. identificou É porque tem o gente, cara. é porque Mas tem foi o gente que Palmeiras foi defende, punido. tem gente que defende a ideia que o clube não pode ser punido.
Ah, não, acho que tem que ser E punido eu falo também. assim, infelizmente, se não punir... Quando que tiraram os alambrados? Porque falaram, olha, é o seguinte, se tacar um negocinho ali, vai perder o mando. É isso aí. Aí o torcedor parou, porque antigamente todo mundo jogava... Era impensável para os mais jovens, era impensável o estádio sem alambrado no Brasil. Eu achei que não ia dar certo. Exato, quando começaram a falar, vão tirar os alambrados, o pessoal ficou, não, vocês são malucos. Lembra o Ronaldo? Os caras que vão foi invadir, não sei o quê. Só quando o torcedor percebeu que ele ia prejudicar o próprio clube, ele parou de fazer. Então, o que eu acho que é muito triste você ter que punir a pessoa no bolso para ela aprender uma coisa que não deveria Não deveria precisar Bom, mas você não disso. Aí aprendeu deveria na ser vida. revelação de casa. Exato. Se não aprendeu no amor, aprende na É dor. isso aí, É na muito dor triste do a gente ter que bolso. punir a pessoa com dinheiro. Não É lamentável, mas Pro cara não ser necessário. racista. É lamentável, mas necessário. Isso. Mas é muito triste. Amigo, ele vai Acabou, né? pensar muito antes de falar qualquer Vai. coisa, tenho certeza. Aí pune o clube com mando de campo e o agressor, porque é um agressor, o criminoso, com É igual lá a fora, pena. na Libertadores, os clubes de fora, né, fora do Brasil, só vão parar de cometer ato racista quando a Conmebol começar a punir os clubes. Inclusive o Palmeiras vai jogar com o Cerro lá e está muito preocupado com essa Lógico, questão do o clima racismo. vai estar tenebroso. Porque teve aquela situação lá do Sub-20 Pois contra é. o próprio É, Cerro. é. Então agora vamos ver como que a torcida do Cerro vai se portar nesse jogo aí diante Vai do se Palmeiras. portar, sabe como? Mal. Vamos ver como é que a Comebol A vai se tendência é portar. essa. Para A mim tendência é é essa essa, a porque a questão. Conmebol Como a Comebol é vai se portar. Infelizmente. A gente segue por aqui com o anúncio do atacante Dudu como novo reforço do Atlético Mineiro. O atleta ficou livre para fechar com o Galo depois de rescindir o contrato com o Cruzeiro, não é mesmo? Dá uma olhada nas primeiras palavras dele com a camisa atleticana. Fala, massa atleticana, tudo bem? Aqui é o Dudu. Tô passando para agradecer a vocês pelas inúmeras mensagens que eu venho recebendo durante o dia. Eu espero que eu possa retribuir todo esse carinho de vocês dentro de campo, com o meu futebol, conquistando vitória, conquistando títulos junto com vocês. Eu conto com o apoio de vocês também dentro de campo, para a gente fazer um galo muito forte durante essa temporada. Puxa vida, Dudu, que coisa. O que vocês acharam dessa ida dele, hein? Do Eu achei Cruzeiro que pro o Atlético. tempo tá dando razão pra tia Leila, né? Pois é. Porque o Abel, Dudu que não escalava. é brincadeira. Que péssima gestão de carreira ele tá tendo nesse final de carreira, Dudu. Pois é. O que os caras não entendem é que eles trabalham num negócio que tem emoção, tem paixão envolvida. Você não pode só pensar, vou sair daqui porque eu vou ganhar mais ali, mais R$2, mais R$5, mais R$50. Fez Porque... aquele furdúncio para sair do Exato, Palmeiras. Ele, Foi pro ele Cruzeiro, é ídolo agora... do Palmeiras, um dos maiores da história, saiu daquele jeito do Palmeiras para ir pro Cruzeiro, agora sai desse jeito para ir pro Atlético. É mimado porque não tá jogando. Porque não tá jogando nada, por isso que ele não joga nos times. Não tava jogando aqui no Palmeiras porque não tava desempenhando. No Cruzeiro é a mesma E o coisa. que me choca é que ele não tá jogando nada no Palmeiras, aí vai o Cruzeiro e paga uma bala para levar. Ele não tá Agora o jogando Atlético nada lá, vai vai também. o Atlético paga uma bala para levar. Eu não entendo. O cara não mostra nada, não joga o nada lado e só ganha, só ganha. estranho do futebol que a gente não consegue inacreditável, entender. Bom, porque você faria isso? Você faria isso com o seu dinheiro? É. Eu acho que você não faria. Tem novidades sobre o Mundial de Clubes, né? A Corte Arbitral do Esporte confirmou hoje a decisão da FIFA que excluiu do torneio o León do México. A decisão foi tomada porque a equipe tem o mesmo dono do Pachuca, o que é proibido pela FIFA. A última vaga do Mundial deve ser definida por um jogo entre Los Angeles FC e América do México. Quem estava achando que o Corinthians podia ir, não vai poder. Não, o Corinthians não tinha chance nenhuma. Mas estavam de ir. falando. Ah, é o Zante aí, Michel. É o Zante aí Eu da ouvi o redação. Zuzuzum, o Corinthians. Eles gostam de falar do Corinthians. Agora, é brincadeira. Então, quando o Manchester City estiver lá, o Bahia, por exemplo, não pode jogar um Mundial. Não vai. Porque é o mesmo dono. Não pode. Que loucura isso. Não pode. Tá doido. Bom, a gente, mas que se fosse bonito Corinthians ir para dar um gás nesse Super Mundial. É, porque precisa mesmo. O Real Madrid tá lá. Eu acho que precisa. Tá o PSG. A gente, tá ou o o Manchester City, Juventus tá o da Messi, Moca. Aí que precisa do Corinthians lá pra dar um... Fechava mesmo. A gente fecha os trabalhos na Neoquímica Arena com mais um contato com o Silvestre. Ô Silver, você falou que ia trazer mais notícia de política, confusão, bastidor, impeachment. O que vem hoje, hein? Um sorrisal?
Notícia das 17h59 do site Gazeta Esportiva. A Comissão de Justiça do Corinthians protocolou hoje um requerimento para que Augusto Melo seja afastado imediatamente da condição de presidente do clube. O documento foi recebido pelo Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que hoje é inimigo político do Augusto Melo. O requerimento chama atenção para pareceres do Conselho Fiscal e do CORE, o Conselho de Orientação do clube, apontando descumprimentos estatutários e principalmente infrações a artigos da Lei Geral do Esporte e do Profute. O Augusto Melo ontem, numa reunião com jornalistas, da qual eu participei, disse que está sendo alvo de perseguição política e ganância do grupo opositor que quer voltar ao poder no Corinthians. Romeu Tuma Júnior já havia, em resposta, marcado uma entrevista coletiva para toda a imprensa amanhã no Parque São Jorge. É fogo cruzado pesado lá no Corinthians e muitas bombas para cima do Augusto Melo, Michele. Mais um pedido de impeachment. Tô lendo a opinião aqui do nosso telespectador. Essa briga do Corinthians política é muito desgastante. E é mesmo. É muito desgastante. Já tá o quê? Mais de ano. É muito desgastante. Eu tenho a impressão que o Augusto Melo, ele já não tá mais lá pensando no Corinthians. Ele está pensando na gestão dele ali, de alguma maneira, ele se defender de tudo que está acontecendo. Porque são 3 anos, Você repara, assim, são três. Ele foi eleito para início de 24, tá no vai ano até e meio, o final. daqui a pouco acaba, vai até o final de 26. Acaba e ele nem teve o impeachment. O Augusto Melo, ele já não tem o apoio dos 2 vices dele. Os 2 vices dele são contra ele. Tivemos 18 pessoas da gestão que desembarcaram. O Rubão, A torcida organizada ontem anunciou também que já pulou fora. Pulou fora do barco. Então, assim, o Augusto Melo hoje, a impressão que dá é que ele está ali só tentando se equilibrar no cargo. Só isso. Não me parece que ele nem consegue mais gerir o Corinthians, porque ele não tem apoio de ninguém, a não ser aqueles pares dele ali, um amigo ou outro, uma pessoa mais próxima ou outra. Esse pedido, o que é importante o pessoal entender? O Augusto Melo, ele tem algumas infrações previstas na Lei Geral do Esporte, no Profute e no próprio Estatuto, que ele infringiu com essa demonstração financeira acertada. E quando você pega tanto o Estatuto quanto a Lei Geral do Esporte, existem as previsões no texto da lei e também do Estatuto que prevêem o afastamento imediato do presidente, caso ele descumpra os tópicos lá listados. E ele, em tese, descumpriu. E por que o que essa comissão fez? Ela pegou, elevou e se mandou para o conselho. Está aqui. Ele descumpriu, existe essa previsão, então ele tem que ser afastado. Imediatamente. Então, por que não foi? Não, isso foi protocolado hoje, então, agora. É capaz de ser amanhã. Amanhã tem essa coletiva do conselho. Para falar isso, talvez. Eu acho que assim, é uma obrigação dos jornalistas irem lá agora e perguntar, e agora? Como é que vai ser? Porque a decisão vai ser do Romeu Tuma Júnior. Silver. O Romeu Tuma Júnior pode amanhã decidir afastar o presidente. O que mais que você tem de notícia do Corinthians, Silver? Não, só para fazer um contraponto, não sou advogado de defesa do Augusto, mas ele na conversa ontem com alguns jornalistas, eu estive lá no CT Joaquim Grava, ele disse que não vai ceder às pressões, o Augusto Melo falou que não vai entregar o cargo, muito pelo contrário, vai até a última gota de sangue e acrescentou que as contas dele foram rejeitadas por uma questão política, que ele está tentando explicar ao Conselho e não consegue, por questões políticas, por pressão política. Para o Augusto Melo, por exemplo, uma boa parte da dívida que cresceu vem da gestão do Duílio. Ok, a gestão do Duílio é a gestão do Corinthians, então a dívida ela é repassada, mas que não poderia impactar na reprovação das contas, porque 191 ou 2 milhões de reais vem lá de 2023 do Duílio. É briga política, Michele. A coisa está muito complicada pro Augusto gerir. A questão em cima disso, Silver, ele disse que 191 milhões são de 2023. Pediram os documentos, ele não apresentou, ficou só de boca. Esse foi o problema para ele. Outro ponto, ele disse que está sendo perseguido, certo? Ele foi à reunião do conselho e nem subiu no palanque. Ele não se defendeu dos pareceres. Então, assim, causa muita estranheza ele falar que está sendo perseguido, que não deixam ele se defender. Pessoal, se ele não se defendeu. O Gazeta Esportiva está terminando. Última informação que o diretor passa aqui. O que é, diretor? O Inter
Inter de Milão está na final da Champions. Vixe, Venceu Barcelona o Barcelona eliminado, por hein? 4-3. Prorrogação. Amanhã a gente traz aqui os gols no Gazeta Esportiva, beleza? Obrigada, Zé. Valeu, Tchau, Salazar. Um beijo pra vocês. Vai, Corinthians. Tchau.